E a diretoria do Vasco não para e realizará reunião para a venda da SAF vascaína nessa semana. Vamos falar sobre o treino no CT Moacir Barbosa. Jogadores estão à disposição. Vou atualizar vocês sobre Cuiabano e também sobre todas as escolhas do técnico Fernando Diniz, que deve montar uma equipe diferente, hein? Vou trazer também informações importantes sobre reforços no Vasco e muito mais. O vídeo hoje, nessa sexta-feira, está lotado de informações e, claro, você como torcedor vascaíno, eu peço para você deixar o seu joinha e se você não é inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Sabe por quê? Nesse vídeo, vamos direto ao assunto, vamos direto ao ponto. A venda da SAF do Vasco, em informações que chegaram na tarde dessa sexta-feira, é que sim, o Vasco realizará com a diretoria cruzmaltina e representantes de Marcos Lamáquia, uma reunião para avançar em uns momentos mais delicados dessa fase, né, de diligência, de conhecimento sobre as estruturas da SAF, também sobre a ACAP, que é a sócia majoritária. Entretanto, né, a gente sabe que existe a questão da arbitragem, enfim, todos os conhecimentos serão expostos e, claro, avançar nesse propósito da venda da SAF para Marcos Lamáquia pode ser um passo importante essa semana. Reunião marcada e, claro, né, a expectativa da torcida é que a venda da SAF aconteça. E muito também de todo o turbilhão de situações que vem acontecendo no Vasco, né? Dificuldade financeira, dificuldade para encontrar um patrocinador master, a debandada de jogadores que mostram a força, né, da marca, e trago aqui o Felipe Coutinho, que mesmo não sendo importante dentro de campo, fora de campo tinha sua importância, principalmente para patrocinadores e marcas, né? A Nike, por exemplo, perdeu aí 3 garotos propagandas nesse momento. Será que a Nike está feliz sem Verratti? Será que a Nike está feliz sem Ryan? E será que a Nike está feliz sem o Coutinho? Quem seria o garoto propaganda hoje que internacionaliza a marca Vasco para o mundo diante dos novos patrocinadores e também diante da prospecção de novos parceiros? Então, diante desse todo esse turbilhão de coisas, toda essa situação que é chata nesse momento, né, o Vasco deve acelerar o passo para a venda da SAF vascaína. Marcos Lamáquia é o cara do momento. Vamos observar e vamos estar apurando todos os passos dessa possível reunião nessa semana para, quem sabe, avançar ainda mais nesse quesito que é a venda da SAF. Você é a favor? Eu quero saber o seguinte, né? Porque tem muita gente que não é a favor, tem gente que é contra, tem gente que é a favor e contra, tem gente que acha que tem que ser, mas não pode ser desse jeito, tem gente que acha que não pode ser, enfim. Eu vou fazer o seguinte, eu quero saber de onde você está falando e a sua opinião a respeito da venda da SAF. Você é a favor? Você é contra? Qual é a sua opinião acerca disso? Eu quero entender de qual lugar você está falando também para ver se realmente, onde você mora, realmente tem mais vascaínos. Qual o lugar do Brasil que tem mais vascaínos? Vamos ver agora nos comentários. Vou dar uma passadinha lá para a gente estar falando bastante sobre isso, beleza? E olha só, essa informação da venda da SAF a gente traz com mais precisão. Lembrando que a rapaziada do podcast cruzmaltino está fazendo uma apuração bem minuciosa nesse sentido e a gente vai estar observando também todos os cenários. Beleza? Então é isso. Olha só, eu quero falar também sobre outra coisa importante aqui, que é a venda do potencial construtivo para a reforma e ampliação de São Januário. Todos nós sabemos que todos os processos que precisam ser feitos foram realizados até o ponto em que depende da iniciativa privada. Mas como assim? Fizeram o quê? O que andou? O que está acontecendo em relação ao potencial construtivo de São Januário? É o seguinte, o Vasco avançou, foi junto à Prefeitura, à Câmara dos Vereadores do Rio, criar o projeto de lei do potencial construtivo de São Januário. O potencial construtivo foi à venda, empresas assinaram, né, ali o memorando de interesse, a Sode Capital, principalmente de forma majoritária, né, fez ali a assinatura, mas não cumpriu. E aí o Vasco volta à estaca inicial do período em que precisa fazer a venda para iniciar as obras de São Januário. O que acontece nesse momento? O que está acontecendo exatamente agora? O Vasco aguarda uma proposta, né, de uma empresa privada, né? Óbvio que agora depende das empresas estarem interessadas no potencial construtivo de São Januário para avançar para a venda do potencial construtivo de São Januário e depois a captação desse recurso utilizar para a tão sonhada obra da reforma e ampliação do estádio. Em que fase nós estamos? Em negociação com a iniciativa privada. Nesse momento, a SET Engenharia está interessado em 85% das ações ali, ou, né, 85% proporcional ao
100% do potencial construtivo, né? Então é uma porcentagem considerada interessante. O Vasco deve se reunir com representantes da SET Engenharia para tentar, enfim, negociar e conseguir dar start nessa venda, né? 85% já é uma quantidade muito interessante para o Vasco em si, quem sabe poder começar ou não a reforma e ampliação de São Januário. Então é isso. O Vasco já fez tudo que ele pôde fazer, agora é aguardar as negociações do setor privado, né, das empresas, para comprar o potencial construtivo. Eu estava falando um pouco sobre isso. Quando o Vasco der start à reforma e ampliação de São Januário, obviamente o Vasco abre um leque muito grande, né, de terceirizações. Ah, como assim, Lene? Que eu não estou entendendo o que você está falando. Fala o português claro, simples. O Vasco iniciando as obras, as empresas que estão interessadas no name right, que é o nome de São Januário, aos camarotes e ao calendário, né, dizendo ali calendário de shows, festas e grandes eventos, vão entrar em contato com o Vasco. É de fato que, iniciando as obras, você impulsiona um lado do mercado completamente rentável para uma terceirização de várias questões envolvendo São Januário. Por exemplo, vamos dizer que comece as obras. Eu quero comprar um camarote. O camarote de São Januário vitalício. Eu quero um camarote só para mim. Ou uma cadeira cativa. Quanto que custa o camarote? 20 milhões de reais. Beleza. Quero comprar um. Mas vão ter vários outros vascaínos milionários que vão querer ter um camarote vitalício em São Januário, né? Então, começa a procura, né? A demanda aparece e começam as procuras. O Vasco consegue colocar dinheiro no bolso para avançar nas obras, mesmo não tendo 100% dos recursos adquiridos pelo potencial construtivo de São Januário. Então, na minha opinião, tá? Tem que começar para o mercado se agitar, tem que começar para o mercado se mobilizar, tem que começar para começar a agir. A iniciativa privada começar a olhar o Vasco e olhar São Januário com os olhares um pouco mais de cuidado. Lembrando que também é ano de eleição, não só no Vasco, mas também eleições nacionais. E, obviamente, as grandes empresas pisam no freio nesse momento para entender qual é o cenário de 2027. Né? Existem cenários favoráveis a grandes empresas e cenários desfavoráveis. Isso também faz muita diferença nesse momento da venda, né, das terceirizações, name rights, camarotes, calendário, entre outras questões. A gente sabe que as eleições presidenciais mexem, né, nos juros, nas taxas de juros, no dólar ou até mesmo nas operações financeiras do país. E fazem muita diferença nesse momento e vão fazer muita diferença nesse momento para o Vasco, né? Vamos observar o cenário porque a qualquer momento a gente volta com mais atualizações. Olha só, o técnico Fernando Diniz treinou e pode vir a campo com 3 zagueiros, tá? A gente sabe que o esquema do Diniz, o Barros, já volta para ser, né, esse jogador que fica no centro ali entre os 2 zagueiros, né? Os 2 zagueiros atuam como laterais e o Barros volta um pouco para ser aquele líbero, né? Principalmente na saída de bola. O Fernando Diniz testou o Saldívia exatamente como volante para fazer esse zagueiro central. Eu classifico isso como medo de perder para o Fluminense e colocar em risco o seu cargo, tá? Porque jogar com 3 zagueiros diante de um cenário em que o Vasco precisa muito mais da posse e da saída de bola com qualidade, eu acho loucura. Tá? O Vasco já joga praticamente com 3 zagueiros. Eu acho que vai ser uma movimentação muito clara que o Fernando Diniz está com medo de perder o jogo. Então, na minha opinião, o técnico Fernando Diniz, com a ausência do Thiago Mendes, colocar o Saldívia, para mim seria um grande erro, tá? Um grande erro. O Vasco tem que se preocupar em fazer o resultado jogando como mandante. Porque a gente sabe que como visitante no Maracanã, vão fazer sacanagem com a torcida do Vasco, os ingressos vão estar de difíceis acessos, vai ser difícil de comprar, vão segurar o ingresso, vai dar erro, vai dar problema, vai dar cancelamento, e a gente sabe muito bem que isso acontece quando se trata de Vasco no futebol carioca. Então, o Vasco tem que aproveitar agora, fazer um resultado agora, esfriar o Fluminense para o segundo jogo e acabar de matar o Fluminense no Maracanã, né, na segunda partida das semifinais. Então, Diniz, cuidado para não inventar de última hora, cuidado para não botar minhoca na cabeça agora, nesse momento que a gente precisa vencer, ainda mais o Fluminense, que é nosso freguês. Tá em crise, chama o Fluminense. O Fluminense é nosso freguês, vai levantar a gente, com toda certeza. Então, pelo amor de Deus, toma muito cuidado. Bom, queria agradecer aqui a sua presença e, óbvio, avisar a você que daqui a pouco eu estou voltando com mais informações e, claro, convidando vocês para a nossa live das 9 da noite. Um abraço. Saudações vascaínas, daqui a pouco eu volto, hein?